Olá pessoal, eu sou a Mara Carvalho e este é o nosso canal Dicas para uma Boa Ascensão. Retornando, tentando começar a fazer uns videozinhos novamente, não com a mesma frequência da Márcia, que não dá. A Márcia é frenética nos vídeos. Mas eu queria compartilhar com vocês algumas coisas que estão acontecendo, né, em relação à minha situação agora, depois da passagem do meu marido, né? Muitos contatos, muitas informações, contatos dele comigo mesma, e que tem trazido uma energia fantástica para mim, que me coloca para cima, que não me deixa, né, me sentir sozinha, sem a companhia dele, que me acalenta o coração, que me faz me sentir completamente casada com ele, né? E nos tornamos recentemente numa cerimônia complementos divinos. Eu tenho alguns flashes, eu não tenho a informação total, mas assim, agora no dia 14 de agosto, no nosso curso Quem Sou Eu, nós tivemos uma meditação, né, conduzida pelo Milton, que foi professor de yoga há muito tempo, e nós terminamos o conteúdo dos chakras e o Milton fez uma meditação, né, com o som dos chakras. E a gente foi se elevando, todos nós, né, na nossa sala online de cursos, e a gente foi se elevando, e quando entrou o som final, que é o mantra Om, né, o som universal de conexão profunda, né, com o nosso eu superior, com a nossa alma, com a nossa mônada, eu tive um contato do Valdir aparecendo do meu lado, né, do meu lado esquerdo, assim, próximo do meu ouvido, e ele me disse, primeiro eu visualizei o rosto dele já completamente diferente, como um ser de luz, muito mais jovem, sem óculos. Até então a imagem que eu vi ainda era bem semelhante à última encarnação, né? Ali já eu vi completamente diferente, como já uma imagem bem angelical. Ele está no reino dos anjos, né? E muito parecido com essas imagens que o Cláudio Gianfardone canaliza, né, pintando, dos mestres, que são as imagens mais difundidas dos mestres da grande fraternidade branca. Ele se assemelhava muito a uma imagem dessa, né? Gostaria até de entrar em contato com o Gianfardone e de repente ele consegue traduzir numa imagem aquilo que eu vi, né? E ele disse assim para mim: você tá linda. Valdir tinha muita dificuldade, já contei para vocês, em função da síndrome de Asperger, de expressar os sentimentos, né, em palavras, a não ser através das suas atitudes, cuidando de mim, me deixando completamente livre para trabalhar, né, cuidando de toda a parte, né, dos bastidores, né, para que eu pudesse ficar completamente livre para fazer tudo o que eu tinha para fazer. E aquilo que eu precisava da ajuda dele na parte logística, ele também estava ali para me auxiliar, né? Além de me abastecer energeticamente, enquanto eu canalizei todas as essências do meu repertório de florais, né? E com certeza em todo o meu trabalho também, na medida que eu tenho algo que me desgastasse muito, né, que eu tivesse algo que me desgastasse muito, ele era como se fosse um carregador, né, que ia recarregar toda a minha bateria durante o sono. Isso também foi passado para mim. E eu me emocionei demais e chorei demais ali naquele contato, e quase não conseguia terminar a aula porque eu não conseguia falar. A única coisa que eu queria era sair aqui do meu computador e ir na sala ao lado onde a Márcia estava com o computador dela, contar o que tinha acontecido e abraçar ela e compartilhar com ela, que é a pessoa com quem eu compartilho, né?
em primeira mão todos esses contatos que têm acontecido. Uma felicidade imensa de ver nesta pequena frase a normalidade da mente, né, dele, e aquilo me encheu de energia de novo. E sabe, cada vez que eu pudesse estar caindo, na sequência, depois de 4 dias era meu aniversário, e eu disse que depois do sepultamento dele foi o dia mais difícil para mim, né? Estar sem ele, mas a lembrança disso ficou ecoando na minha mente o tempo todo e me puxando para cima, como se eu não pudesse realmente cair a vibração, né? E aí no dia seguinte nós recebemos no grupo Seguidores do Dicas aqui no Telegram uma mensagem do PVM, Portal Vozes da Multidimensionalidade, né? Aqueles que colocam aqueles postzinhos, né? Que a gente nem entende muito bem, mas um texto, né? E foi muita sincronicidade, né? Que é a forma como a espiritualidade mostra pra gente que a experiência que nós vivemos é verdadeira, né? Alguém que não sabe nada do que se passou traz uma informação que confirma aquilo que a gente viveu, né? Que a gente vivenciou. Então foi logo no dia seguinte ou 2 dias depois eu vi essa mensagem. Ela se chama Vozes. Eu vou fazer a leitura para vocês. Quando você recebe uma mensagem em sua mente ou uma voz que sussurra, que parece surgir do nada, você pode estar experienciando a orientação de seus anjos. Não suponha que você esteja inventando. Se você não pode realmente ouvir o que está sendo dito, peça ao seu anjo para falar um pouco mais alto para que você possa entender. Ouvir a orientação de seus anjos é um belo sinal de sua presença e é comum quando você está precisando de conforto, tranquilidade ou orientação angelical. Contidos nos sinais que os anjos nos deixam está a infinita possibilidade para o crescimento e a transformação positiva. A chave é estar presente, atento e procurar os sinais dos anjos. Os anjos têm uma maneira de tornar conhecida a sua presença e assim você pode experienciá-la de uma maneira que não está listada aqui. Com a presença e a consciência, você pode sintonizar, experienciar e agir de acordo com os sinais que você recebe dos seus anjos. Então, gente, foi assim uma coisa fantástica, exatamente no dia seguinte, porque eu encaminhei essa mensagem para a Márcia no dia 16, a experiência, o contato dele comigo foi no dia 14 e eu vi a mensagem realmente no dia 15, então foi no dia seguinte, né, confirmando, ele está no reino dos anjos, ele tem a sua origem cósmica do reino angélico, assim como eu já contei para vocês numa live, né, algo que eu nunca falei publicamente, falei na live do dia 20 de março, quando eu fiz, né, eu e a Márcia fizemos, na verdade, a divulgação do curso Quem Sou Eu. Alguém me perguntou se eu sabia a minha origem cósmica, e aí realmente eu resolvi falar, né? Eles falam assim, pode falar, e eu falei, né? Então, foi a confirmação disso. Nesse dia também que ele me falou isso no curso, e ele pediu que eu comprasse uma aliança dourada e usasse junto com as nossas alianças, né, de casamento, e que são de prata, ouro branco e zircônia, né? Aqui as nossas, e que eu colocasse no meio, né? E eu não entendi muito, mas na verdade ele disse a representação da nossa conexão com o raio dourado. Nós somos
almas de raio dourado da grande fraternidade branca, raio da sabedoria, do esclarecimento, né, como Vital Froze fala. Então, eu ainda demorei alguns dias para encontrar, fui procurando e nada assim me chamou a atenção. Eu fui almoçar com uma amiga no shopping aqui em Cotia e ali eu encontrei uma loja que tinha uma que eu achei bacaninha. Eu comprei, passei a usar e nessa mesma noite eu tive um sonho. Na verdade, assim, eu não lembro do sonho, eu acordei com a imagem desse casamento onde nós nos transformávamos oficialmente em complementos divinos, né? E então onde era colocada no meu dedo, né, lá no plano espiritual, essa aliança dourada, né? E foi bem emocionante, eu vi a roupa que eu estava vestida, né? Eu agora com esses cabelinhos crespos aqui soltos, tava com o cabelo solto também, uma tiarinha assim de flores, né? Um vestido branco, bem esvoaçante, bem bonito, bem bonito. Contei para Márcia, ela falou: "Nossa, no dia seguinte que você comprou a aliança, eu nem tinha feito a conexão, né?" E então, assim, vem vindo muitas confirmações daquilo que eu tenho recebido, né? E a impressão sempre que eu tenho é que quando eu, porventura, possa começar a cair em vibração pela saudade, algo vem que me traz de novo uma energia. Eu já tinha percebido isso, né? E aí me caiu. Na verdade, assim, eu acordei no sábado, de sexta para sábado. Quando eu acordei no sábado, eu veio a orientação de que eu procurasse algum algum texto falando sobre complementos divinos, né? Até no meu curso eu falo sobre complementos divinos, mas nada muito profundo, né? O primeiro texto, depois eu vou ler esse primeiro, mas na verdade eu quero ler o último que eu encontrei e que eu gravei aqui, né? O primeiro texto fala de almas que tiveram experiências no planeta Vênus, e essa foi a informação que veio para mim em relação à minha origem cósmica, que eu teria vindo do reino angélico, assim como Mãe Maria e tantos outros seres, para auxiliar, né, essa missão crística no planeta Terra, e que eu tinha tido muitas vidas no planeta Vênus antes de encarnar na Terra, né? Então, essa primeira mensagem, que eu vou fazer a leitura depois, fala sobre isso, né? Eu achei bastante interessante. Mas na sequência encontrei um outro texto e depois um terceiro texto que eu achei muito legal, um texto né, canalizado do mestre Jalku, que é um mestre do raio dourado, né? Da sabedoria. E foi colocado no site fogosagrado.com, né, falando sobre chamas gêmeas, sob a ótica da grande fraternidade branca. Então, vamos lá, que eu vou abrir aqui para que eu possa fazer a leitura para vocês, né? Que também foi a confirmação da necessidade não, desse trabalho que quando existe, né, os complementos divinos estão em planos diferentes, existe essa tarefa, né, de quem está no plano espiritual, realmente de emanar uma vibração, uma energia para que o outro não caia, né? Então, confirmou tudo aquilo que eu estou vivendo. Então, vamos lá. Servidores, né? Começa de Jalku. Trazemos para o vosso conhecimento e compreensão um tema que é considerado por muitos homens comuns e também por alguns discípulos como uma fantasia das mentalidades mais emotivas e das almas românticas. Falar-vos-emos sobre as chamas gêmeas ou complementos divinos, sua criação, peregrinação, encontros e desencontros.
O que vamos colocar sobre a criação destas chamas, todos vós já lestes ou ouvistes falar. Na sagrada respiração, a centelha divina é criada por Deus Pai e Mãe como o ser de fogo branco, contendo os aspectos ou polaridades positivo e negativo, masculino e feminino, que estão ali encerrados na unidade. Fica ela livre para fazer sua escolha, evoluindo e trabalhando como unidade no serviço cósmico, ou depois de certo tempo, esta chama única decide individualizar-se no momento da sagrada exalação, o sopro divino bifurca-se. Ela na presença eu sou. Bifurca-se ela, né? Não sei, deve ter uma tradução aqui que não está bem correta. Então acontece o que todos vós sabeis, os raios gêmeos projetam-se em formas físicas individualizadas, começando uma longa peregrinação pela roda das encarnações. Podeis estar com a seguinte inquirição para fazer-nos: sendo estas chamas individualizadas em positivo e negativo, masculino e feminino, na sequência das encarnações, elas tomam sempre a sua característica original ou passam por ambos os sexos para vivenciarem as experiências necessárias à sua evolução? Resposta: digo-vos, discípulos servidores, depois de individualizadas, estas almas passarão obrigatoriamente pelas variações das suas originárias polaridades. Isto decorre da necessidade de acúmulo de experiências e, logicamente, pelos inevitáveis resgates kármicos. Mas a característica de cada uma é a que terá predominância ao longo das muitas encarnações. No último encontro, porém, estas chamas irão fazer a sua união na polaridade que é sua de origem e que lhes coube como característica individual no momento da separação. Unidas, voltam a atuar alegremente como um só. Cada experiência vivenciada por estas individualidades leva-as a um grande afastamento e, consequentemente, muitos sofrimentos são causados pela ânsia que o homem tem em viver e procurar a felicidade de forma errada. Estas chamas, em raras ocasiões, encontram-se em uma ou outra encarnação, mas como pessoas comuns, dificilmente se aperceberão da íntima união que existe entre elas e raramente conseguirão viver uma união perfeita. Nestes raríssimos casos, o grande causador destes encontros frustrados é o desnível de consciências, além do fato dos homens não estarem conscientes da sua voz interna. Entendemos que para o entrosamento harmonioso na vida dos casais, haja necessidade que as consciências estejam em estágios semelhantes que são, a nosso ver, os níveis espiritual, educacional e intelectual. É preciso que, em termos de pessoas comuns, pelo menos, duas destas características se façam presentes, para propiciar a essas emanações de vida uma união satisfatória, onde haja diálogo e interesses comuns. Quanto às almas gêmeas, logicamente, deverão possuir as três qualidades para uma harmoniosa vivência a dois. Abrimos aqui um parênteses para chamar a vossa atenção para as uniões entre os casais comuns, onde a vida doméstica é um acúmulo de experiências e resgates kármicos no recesso do lar. A falta de ideais elevados é um dos grandes motivos do tédio e desajustes conflituosos que todos vós sabeis existirem.
há necessidade que os cônjuges estribem suas vidas a dois em reais valores e respeito mútuo e assim possam construir uma sólida amizade que irá tomar o lugar da paixão dos primeiros tempos. Uma vida alicerçada em valores autênticos, onde a lealdade, o respeito e o esforço de ambos deem aos filhos, frutos desta união, a segurança e o exemplo para suas vidas futuras. Esta é a meta segura para a solidificação da família, como alicerce de infraestrutura em uma sociedade mais homogênea em suas bases. Procurai sentir no âmago do vosso ser esta verdade. A família é a célula máter da sociedade. Frisamos ainda a necessidade de uma vida com os incentivadores exemplos das lições espirituais que devem pautar a existência de todo ser humano. Retornando ao assunto encontro das chamas gêmeas, digo-vos, estas como individualidades criadas por Deus Pai e Mãe, depois de viverem ao longo dos tempos todas as experiências que lhes aprazem e também aquelas que a lei de causa e efeito lhes impõe viver, começam a voltar suas consciências para a vida espiritual, que logicamente nada mais é do que a chamada do seu ser interno para o trabalho de retorno à sua origem. Começa então um trabalho gradativo de purificação, elevação da consciência e provavelmente uma aproximação mútua, se ambas estiverem fazendo o mesmo esforço. Digo-vos, discípulos servidores, é muito raro que estas duas chamas se interessem e façam este trabalho simultaneamente. Quase sempre uma está mais adiantada que a outra. Acontece, porém, que esse complemento, que se adiantou em determinado espaço de tempo, sente que não poderá galgar sozinho o restante de sua caminhada evolutiva, e então ele, por vontade própria, impõe a si mesmo uma parada, pondo-se a trabalhar e incentivar o seu complemento até que esse atinja o nível de consciência necessário para que juntos possam galgar todos os degraus da evolução até atingirem a ascensão. Por amor e por sentir que não deve continuar sua carreira evolutiva sozinha, esta individualidade faz o supremo sacrifício de esperar por sua contraparte. O mais comum é que uma destas individualidades, tendo alcançado um grau de evolução mais elevado, fique trabalhando no plano espiritual, em serviço agradecido em benefício à vida, até que o seu complemento possa alcançá-la e juntos continuem a sua evolução e trabalho até novamente tornarem-se um. Quando estas individualidades complementares têm a rara oportunidade de encontrarem-se no plano físico, com níveis de consciências equiparados, elas conseguirão realizar a união perfeita. Isto porque seus ideais são semelhantes e a nota que cada uma emite forma um acorde perfeito. Vemos então nestas raríssimas uniões no plano físico, quando existe essa perfeita sintonia, que estes pares irão desincumbir-se de um serviço agradecido que lhes proporcionará uma profunda alegria interior. Isto porque eles estarão colocando em ação o seu plano divino ou razão de ser que é inerente a ambos. Este plano divino está guardado no coração de cada um pelo mestre interno e só poderá ser realizado plenamente por ambos. Isto devido ao fato de que cada uma destas chipas sagradas traz em si uma parte deste plano e para sua realização perfeita
e é imprescindível a participação de ambos. Digo-vos, este plano divino sempre será um serviço agradecido prestado à vida, quer seja no campo espiritual ou filantrópico, dependendo do que lhe foi deliberado quando ainda estavam no seio do cosmos, antes de começarem a vivenciar as experiências da roda das encarnações. Digo-vos que esta é a união perfeita que todos os homens almejam, propiciando aos dois complementos a oportunidade de autoaperfeiçoamento, integração e a verdadeira simbiose, onde as personalidades se afinam de forma harmoniosa. Discípulos servidores, esta procura e a ânsia de felicidade que leva os homens, esta procura é a ânsia de felicidade que leva os homens a sofrimentos atrozes. Não deveis procurar por encontros que vos propiciem uma felicidade fugaz. Procurai antes de tudo a união com o vosso mestre interno, e através desta união ele começará a atrair para vós tudo aquilo a que tendes direito como herdeiros divinos. Quando não derdes mais atenção às atrações enganadoras criadas por Maya, quando só tiverdes a atenção e amor para ele, e principalmente quando ele sentir que o quereis mais que os favores que advêm deste encontro sagrado, tudo precipitar-se-á em vossas vidas, e quem sabe este encontro com vossa chama gêmea também, fazendo-vos viver a plenitude do amor em uma união perfeita de almas complementares. Aqueles poucos que foram abençoados com este encontro no plano físico puderam, com razão, afirmar que vivenciaram o céu na terra e conseguiram viver o verdadeiro objetivo do casamento espiritual, qual seja o desempenho do seu plano divino ou razão de ser. Atentai ainda para esta verdade, só tereis a resposta afirmativa do reconhecimento do vosso complemento divino através do Mestre interno. Procurai ouvir o vosso coração, para não cometerdes os mesmos enganos que são os causadores de tantos sofrimentos nas vidas dos homens. No momento em que uma destas chamas gêmeas ascensiona, ela assume o compromisso diante do seu Cristo e do conselho kármico de doar energia para que o seu complemento possa continuar seu trabalho no plano físico com ânimo e forças redobradas até estar pronto para a união final, quando ambos ascensionados se tornarão um. O tempo mais ou menos requerido para que estes encontros se efetivem nas condições ideais para que a união final aconteça equivale a uma roda cósmica, ou seja, 14.000 anos. Vosso instrutor de Jalku. Quando eu li isso, principalmente esse último parágrafo, né? Eu tive a certeza que ele está fazendo isso comigo, porque quando eu começo a entrar na energia de saudade, às vezes choro um pouco mais, né? Que já tenho ficado menos chorona, né? Eu percebo que vem um contato, né? E que realmente é, assim, eu falo, uma rajada de energia que faz com que eu fique bem, por isso as pessoas me veem. Muita gente deve falar, nossa, a passagem dele foi libertadora para ela, né? Tá ótima. Mas justamente o contrário, né? Somente os contatos dele comigo e todas as informações da espiritualidade, esse casamento no plano espiritual, né? E que eu relato, inclusive, na trilogia Tornando-se Luz, como se eu tivesse tido
uma premonição, né? Uma viagem no futuro, sabendo que esse casamento aconteceria, né? Falo muito sobre almas gêmeas e sabia na minha alma que eu buscava a minha alma gêmea, que esse encontro se daria, né? E de fato, quando nós nos conhecemos pessoalmente, nunca mais nós nos largamos, né? 2 meses depois estávamos morando juntos e vivemos como marido e mulher, com algumas dificuldades, né? Ainda de muitos desequilíbrios que ele trazia, por conta do compromisso que ele trouxe de resgatar almas também da sua família espiritual através da vivência da síndrome de Asperger, e que foi concluída com sucesso, né? Visto 2 dias depois do sepultamento dele, foi a primeira informação que eu tive através de uma terapeuta nossa que não sabia nada a nosso respeito, né? Não conhecia nada da nossa história, então foi importante que tivesse vindo de alguém que não tivesse informação nenhuma, né? Depois o outro terapeuta, uma semana depois, que falou, ele foi para a 6ª dimensão, o reino dos anjos, e é para lá que você também vai, né? E ele também não sabia que eu sabia da minha origem cósmica, vinda do reino angélico. Então, todas as informações que eu obtive durante todo o meu processo de emergência espiritual foram se confirmando, né, com a partida dele. E eu quis compartilhar com vocês um pouco mais profundamente essa experiência que mostra que nós somos amparados o tempo todo, né? E que quando o encontro é verdadeiro, quando essa união é verdadeira, nada pode separar, né? Me sinto completa, me sinto casada com ele. Em alguns momentos não sinto saudades, como se ele estivesse aqui dentro de mim. Compartilho com a Márcia como se alguns conhecimentos que ele tinha, como se tivessem sido passados para minha mente, algumas informações, uma coisa louca que a gente não está acostumado a viver, né? Mas que estão acontecendo comigo, como eu sei que não são coisas comuns, eu resolvi compartilhar essa experiência com vocês. Melhor do que ninguém, né? Vocês que me deram todo o apoio para conseguir passar por isso da melhor forma possível e continuam me dando através de todo o amor que nós recebemos, né? Aqui no nosso canal, já fizemos o vídeo de agradecimento, né? 1 milhão de visualizações, já subiu mais um pouquinho, mas em forma também de agradecimento eu compartilho com vocês essas experiências até o presente momento. A partir, né, do momento que vierem outras, eu vou fazendo outros vídeos. Depois eu vou gravar essa outra mensagem que fala, né, de seres que viveram também experiências no planeta Vênus, né? Então, é aquilo que a gente diz, a espiritualidade está com a gente o tempo todo e a gente só tem que confiar. Certo, gente? Feliz por poder compartilhar tudo isso com vocês nesse momento. E eu muito feliz por estar vivenciando tudo isso, me sinto uma pessoa privilegiada, né? Por estar tendo essas experiências e viver isso dessa forma tão plena, tão de amor, né? E de energia de 5ª dimensão, como eu sempre digo. Ok? Fiquem com Deus, um grande beijo e namastê. Bye. Beijo.